Ok, pessoal, como começou a gravar agora, eu vou rapidamente passar aqui, né, esses slides, só para essa, né, diferença entre macrozona e zona, como a gente já lembrou, exemplo das zonas dentro das macrozonas, a ideia do zoneamento como um instrumento para garantir a qualidade de vida da cidade, né, e outros objetivos específicos que a gente tem no zoneamento. Então, a gente aqui tem toda essa ideia dos corredores de estruturação da cidade, com o exemplo de São Paulo, conforme eu comentei, trabalhando a ideia do zoneamento permitir o adensamento sobre esses eixos ou outros objetivos, como a gente viu aqui, de incentivar comércios locais, regularização de favelas, entre outras coisas. Tá? Então, vamos para frente, então. Então, a gente traz o exemplo de Curitiba, que vocês já viram também na aula do professor Lula, né, do professor Gustavo, como a orientação, como o zoneamento colabora para esse adensamento e manutenção de uma qualidade de vida em áreas que intermeiam aqui os grandes corredores de transporte e, consequentemente, de densificação, certo? Também, ainda em relação à questão da orientação ao desenvolvimento urbano, a questão de poder locar as atividades mais agressivas, né, à cidade, ao meio ambiente, em regiões que dão essa possibilidade. Então, a locação de parques industriais e, consequentemente, a relação entre esses centros geradores de emprego com os centros residenciais, né? Porque tem todo um operariado que vai trabalhar nesses locais. Então, a criação de infraestrutura, e aí sempre, né, a implementação de infraestrutura e a estruturação de modos de vida, na verdade, eles dependem muito do que o zoneamento vai ditar para que a gente oriente o desenvolvimento urbano sem um desequilíbrio nessa relação entre os ambientes rurais, naturais e os ambientes construídos da cidade. E aí, falando, o segundo objetivo específico, né, é a questão da justiça social. Então, essa foto é Paraisópolis, em São Paulo, no bairro do Morumbi, ali, né? O Morumbi se caracteriza por ser um bairro de alta renda, altíssima renda, e Paraisópolis é uma favela que se construiu aí ao longo de décadas de ocupação, e eles se confrontam, de alguma maneira, se estabelece um limite físico e social bastante marcado no território. Lógico que Paraisópolis é uma área de interesse social, então é uma favela que está sendo regularizada e está sendo criado estruturas urbanas mais adequadas para a vida dessa população de menor renda, né? Mas a gente pensa como contrastante essa vida, que tipo de justiça social, né, a gente tem nessa extrema desigualdade que a gente tem no país e que se reflete territorialmente. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai fazer uma revisão de um plano diretor e vai retrabalhar um zoneamento, a gente tem que considerar essas novas realidades. Por que eu digo novas realidades? Porque Paraisópolis era mata, né? Teoricamente, seria área de preservação há décadas atrás. E o mercado formal, que é esse mercado de alta renda, ele desconsidera essa ocupação em termos de estruturação urbana. Então, lógico, a grande falha é a falta de política habitacional, que só começou a ser melhor trabalhada com o advento do Estatuto da Cidade em 2001,
E olhe lá, né? São Paulo ainda, antes de 2001, São Paulo já tinha algumas intervenções voltadas a melhorar essas estruturas sociais de um modo mais justo. Mas, enfim, né? Como que a gente trabalha isso no zoneamento? E aí entra as ZEIs, né? Os diferentes tipos de ZEIs. Se vocês, não sei se vocês já devem ter tido isso, talvez em teoria urbana, não sei, mas vale a pena sempre lembrar, né, que a gente tem 5 tipos de ZEIs. Basicamente 3 tipos mais fortes, e tem alguma diversificação aí, em alguns planos, alguns zoneamentos identificam até 5 tipos de ZEIs. Mas a ZEIS 1, por exemplo, são esses assentamentos irregulares, precários, que devem ser regularizados de alguma maneira. Então, a ZEIS 1, são as favelas, né, que vão ter propostas dentro do zoneamento, considerando toda essa característica socioeconômica e territorial. Então, num plano diretor, por exemplo, que você vai trabalhar a regularização de favela, você vai ter que aceitar um tamanho de lote mínimo que, às vezes, até menor do que o que diz a lei de parcelamento federal, que é a 6766. Tá? E, enfim, o segundo tipo de ZEIs são os chamados cortiços, né? Então, são edifícios que estão no centro da cidade, que estão deteriorados, esquecidos, abandonados pelos proprietários, estão sendo degradados e são, de alguma maneira, ocupadas por essa população sem teto, que passam a morar ali e fazem toda uma estrutura de vida a partir daquele imóvel. E isso, de alguma maneira, esses imóveis, geralmente, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma metrópole, né, com uma dimensão uma dimensão bem maior, né, mais de 10 milhões de pessoas, a gente não tem... a ZEIS 2, ela surge quase como uma política de habitação para que você possa restabelecer a qualidade desses edifícios, né, mantendo essas pessoas que já construíram sua estrutura de vida naquele lugar e fazer com que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Lógico que esses edifícios, geralmente, eles são edifícios que, se estão abandonados, é porque tem pendências judiciais, é porque tem algum obstáculo burocrático aí, que eles não estão sendo usados pelo mercado formal e ficam abandonados a ponto de serem invadidos e as pessoas, por longo tempo, estabelecerem suas famílias ali. Então, as ZEIS 2, basicamente, são os cortiços, né? As ZEIS 3, o que são? Quando aparece uma zona especial de interesse social no plano não edificada, significa que são terrenos, quase como uma reserva de terra para que se construa habitação social. Tá? Então, na verdade, você tem uma cidade, por exemplo, que está com uma ocupação no margem de rio, uma ocupação irregular em costa, e que essas pessoas precisam sair dali de alguma maneira. Então, você vai estabelecer zonas de interesse social para que um programa habitacional seja eficaz e já tenha um local para ser estabelecido. Então, faz parte de uma política urbana de estruturação social, de uma política habitacional para baixa renda, a reserva de terras para a gente construir habitação social. Então, isso que são as ZEIS tipo 3. Tá? Agora, lógico, aí tem as ZEIS 4, ZEIS 5, mas são detalhamentos das outras ZEIS, né? Então, por exemplo, as ZEIS 4 são favelas em áreas de preservação, né? Não são áreas de APA ou áreas de preservação de reserva natural ou área de preservação ambiental.
como a lei classifica, né, como o SINUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, classifica. Então, as EIs 4, elas são favelas locadas nessas condições ambientais que já estão sob a tutela de uma lei específica. Né? E as EIs 5, ela já aborda uma questão mais social. Então, são esses assentamentos ocupados por comunidades quilombolas ou comunidades tradicionais que de alguma maneira devem ser preservados. Então, por exemplo, uma comunidade de pescadores que tem seus barracos de pesca ou suas casas vinculadas a esses ranchos de pesca, de alguma maneira tem que ser preservado e podem ser considerados como zona especial de interesse social, porque ele está dando suporte para essa população tradicional, que exerce uma atividade tradicional e que já está lá há algumas gerações. Né? Ficou claro para vocês a diferença entre os diferentes tipos de zonas especiais de interesse social que a gente vai lidar dentro do zoneamento, pessoal? Lógico que cada uma dessas zonas, elas vão ter características específicas e os índices urbanísticos para cada uma dessas tipologias vai ser diferente. Né? E aí a gente vai trabalhar isso. Tá? Mas é importante a gente ter em mente que são... E aí, quando a gente vai aqui, de novo, deixa eu ver se está aqui o slide. Aqui, por exemplo, eu vou... Aqui também estão os tipos de ZEIs, né? Então, aqui está o município de São Paulo, esses cinco quadrinhos aqui, são onde estão localizadas as diferentes tipos de ZEIs, né? Então, os ZEIs 1 favelas, né? Eles fazem uma simulação aqui de como isso se constitui. As ZEIs 2, que são os cortiços, ZEIs 3, não, ao contrário, aqui, ó, que mudou alguma coisa. ZEIs 2 são as terras reserva, ZEIs 3 são os cortiços, ZEIs 4, comunidade tradicional, e ZEIs 5, ZEIs 4, áreas de preservação, e ZEIs 5, comunidade tradicional. Está muito pequenininho aqui, eu não consigo ler. Né? Mas é importante que, para a gente conseguir dinheiro para trabalhar essas zonas especiais de interesse social, dentro do próprio zoneamento, e aí já entra um pouquinho a questão do financiamento, que a gente vai falar mais lá na frente, existe a cota de solidariedade, né? Onde se define no zoneamento que os edifícios acima de uma certa metragem quadrada, né, devem, aqui no caso de São Paulo, 20 mil metros quadrados, eles devem doar o correspondente a 10% da sua área comercial para a produção de habitação de interesse social ou aquisição de terrenos, o que significa estabelecimento de zonas especiais de interesse social. E aí, como contrapartida, por que eles vão doar isso? Não é só porque são bonzinhos, porque a lei manda, é porque eles vão ter também vantagem, porque a gente vai, o empresário que construiu esse prédio e doar esse potencial construtivo em forma de financiamento para a construção de habitação de interesse social, ele vai poder, 10% dessa construção, ela entra como não computável como índice de aproveitamento. Isso significa o quê? Que ele vai poder construir mais andares e vai poder lucrar em cima desses andares. Tá? Isso a gente vai retornar a essa questão quando a gente falar do Estatuto da Cidade. Tá? Então, toda essa questão do zoneamento voltado a assegurar o direito da moradia digna de quem precisa, ela vai ajudar também a implementação de outras políticas, como política habitacional, principalmente, tá? E políticas de inclusão social a partir da priorização de financiamento para a população que tem menor renda, enfim. Tá? Bom, um pouquinho isso, por enquanto. Tudo bem, pessoal, até aí?
Então, tá. Então, questão da justiça social é um pouco isso. Lógico, a gente também é importante falar essa questão das leis, né? Porque a política habitacional brasileira, né, quando a gente tinha ali o BNH, ou tinha a construção de condomínios enormes nas periferias, né, quem assistiu o filme Cidade de Deus viu, é bem o reflexo da política habitacional dos anos 70, que era enviar os pobres para periferias mais longe possível, onde não tinha nenhuma infraestrutura, tinha uma ausência total do poder público, né? E aí acontece toda a estruturação a partir das milícias, né, a partir do tráfico e tudo, é o reflexo da ausência do poder público. Então, isso acontecia, e hoje, quando a gente fala em leis, a gente, ainda que é um assunto, não é tão raso como eu estou falando, né, ainda tem uma complexidade nesse termo, nessa questão locacional, mas é importante que dizer que o Estatuto da Cidade exige que, quando a gente define umas leis, seja ela tipo 1, 2, 3, a gente tem que ter terra com infraestrutura. Ou seja, não pode colocar as pessoas para morar isoladamente numa periferia longínqua. A gente tem que colocar as pessoas mais pobres para morar em lugar onde elas tenham condições e acesso a todos os benesses da cidade, transporte, serviços, produtos, água, luz, esgoto, né? Então, e manter também essas pessoas em lugares onde elas já estruturaram a vida, né? E não levar elas para um lugar onde elas não têm nenhuma relação, nem social, nem com as outras pessoas que elas conhecem, parentes e vizinhos moram, nem com a identidade do lugar, onde elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então, o zoneamento, ele vai, efetivamente, as zonas especiais de interesse social, elas têm que considerar tudo isso e definir essas localizações a partir de infraestruturas e a partir de índices construtivos que sejam adequados a essa população de menor renda. Tá certo? E mesmo como estrutura e modo de vida, é muito diferente. Você está próximo a centralidades e está distante de centralidades. Tudo bem? Então, um outro objetivo específico que a gente falou que o zoneamento faz é a qualificação do espaço urbano, né? Como é que o zoneamento qualifica o espaço urbano? Evitando que as construções se tornem um obstáculo ou complicada para a sobrevivência dela mesma. Então, tudo bem, aqui a gente tem esse exemplo aqui na Bahia, né, que é um caso isolado, onde se construiu 1 metro de frente, que mal dá para passar pessoas, subir, mas o cara construiu a casinha dele. Agora, vocês imaginam se isso se repete, né, indefinidamente, que tipo de meio urbano a gente vai ter? Né? Qual tipo de insolação, como se recolhe esgotos em edificações desse tipo, toda uma questão de estruturação urbana que se volta lá para o objetivo maior do zoneamento, que é a qualidade de vida da população. Então, se a gente não regulamenta as construções a partir de índices urbanísticos, a gente corre o risco de criar situações onde o meio ambiente urbano se torna insustentável por diferentes razões. Então, a ideia, por exemplo, de você ter ruas onde você tem só muros, só fachada cega, você cria uma ambiência urbana totalmente inóspita, perigosa, sem sentido, né? Quase um desperdício desse espaço público que vai servir apenas para estacionar carro e uma eventual circulação de pessoas aí,
né? De carro também, porque caminhar ou andar de bicicleta se parece pouco provável, né? Que a gente consiga se sentir bem, se sentir seguro em todos os sentidos em estruturas urbanas como essa. Então, o zoneamento ele vai ajudar que não aconteçam situações desse tipo e tragam uma qualidade melhor em relação às estruturas urbanas, né, a qualidade de vida. Então, quando a gente viu lá no começo, né, aqueles eixos de estruturação urbana do município de São Paulo, ele também, esses eixos, eles não são apenas voltados para você ter uma estrutura geral mais interessante, orientando o desenvolvimento urbano para áreas que são realmente importantes serem desenvolvidas, mas também de você ter uma qualificação urbanística que traga essa qualidade urbana, né? Então, alguns parâmetros, eles são definidos dentro do zoneamento, tá? Então, por exemplo, o tamanho mínimo de testada, né? A proibição de muro contínuo dentro de certo... E isso, eles podem ser, lógico, pode ter código de obra, pode estar dentro do zoneamento, mas eles são muito trabalham muito com incentivo. O zoneamento, ele é um zoneamento de incentivo, tá? Então, se fala aqui, ó, fachada ativa, incentivo de uso misto, né? Então, como é que eu vou incentivar o proprietário que vai construir aqui, a dar uso misto de fazer uma fachada ativa, ou seja, uma fachada comercial, uma fachada que as pessoas possam acessar esses serviços de comércio, né? Então, aqui, ó, a área destinada ao uso não residencial, até o limite de 20% da área construída computável total do empreendimento, não será considerada computável. Então, o que significa isso? Deixa eu ver uma coisa aqui, que tem apontadora laser, tá? Significa que o proprietário ele pode construir mais. Você vai dar um incentivo, não sendo computável, essa área comercial, ele vai poder ter um maior índice de aproveitamento, então, como aumento de coeficiente de aproveitamento, né? Então, para a fruição pública, por exemplo, né, será gratuito 50% do potencial construtivo máximo relativo à área destinada à função pública, né? Além disso, o cálculo do potencial construtivo será em função da área original do lote, sendo necessária a área destinada à fruição pública de no mínimo 250 metros. Isso é definido no zoneamento, gente, tá? Então, na verdade, você não está falando que é obrigatório usar esse potencial construtivo para a fruição pública, mas você dá incentivo para que o construtor faça isso. Ele, lógico, todo construtor ele vai querer aproveitar o potencial máximo que aquele terreno urbano está dando para ele. Então, o incentivo a construir essas estruturas de qualidade de vida, né, de qualidade urbana pública, ela é dada e raramente um construtor não vai aproveitar esses incentivos que estão sendo dados para eles, né? Enfim. E em outras coisas, a mesma lógica funciona para as calçadas, né? Enfim, para vagas de garagem, né? Aqui desincentivos, na verdade, para vagas de garagem, para a gente poder estimular o transporte público, entre outras coisas. Lógico, como eu falei, o zoneamento ele nunca vai sozinho dar conta, ele tem que ser sempre integrado com outros tipos de políticas. Não adianta a gente definir as zonas especiais de interesse social se não existe uma política de habitação coerente para fazer vingar o que está previsto no zoneamento. Da mesma maneira, não adianta a gente colocar no zoneamento, por exemplo,
desincentivos para vagas de garagem se a gente não tem uma política de mobilidade que vai estimular outros meios de transporte que não o automóvel. Então, é sempre um jogo que precisa ser feito dentro do pensar a cidade, na construção de um plano diretor, na construção de um zoneamento. Né? Bom, em relação ao financiamento da cidade, né? Uma coisa que eu acho que vocês já trabalharam isso, talvez ali em teoria urbana, e aí eu acho que é importante a gente reforçar aqui, é essa ideia que o solo urbanizado, pensado ou visto como mercadoria, é uma mercadoria rara, é uma mercadoria escassa. Ela é essencial para a vida urbana, não é reprodutível pelo trabalho humano, ou seja, o solo está ali. O que ela está ali e é imóvel. Ele não é perecível, não vai ser destruído. Ele pode ser, esse solo urbanizado, ele pode ser parcelado de várias maneiras, mas pensar que é uma mercadoria que, quando a gente pensa na lógica capitalista, essa mercadoria, sendo rara, ela tem um preço. E esse preço é dado exatamente pelo nível de urbanização que esse solo vai ter ao seu redor, tá certo? Então, o que vai dar valor para um solo urbano? Né? Primeiro, o que tem em volta desse solo urbano. Se eu tenho um monte de comércio, eu tenho padaria, tenho farmácia, tenho serviços diversificados, tá? Vai valer mais do que um terreno que não está, que está isolado numa periferia e não tem nenhum desses serviços em volta. Né? A acessibilidade também vai agregar valor. Se eu penso que eu tenho um terreno onde eu tenho linhas de ônibus que vão para todo lado, tem uma linha de metrô, sei lá, né? Ele tem um valor. Diferente que se eu estou em um bairro onde eu não tenho nenhuma linha de ônibus, eu tenho que usar o carro para fazer tudo, ou ir a pé. Tá? Então, os terrenos também, o valor dos terrenos também vão se diferenciar pelo grau de acessibilidade, né? E o grau de infraestruturas. Né? Então, a existência de equipamentos coletivos, né? Escolas, posto de saúde, centros administrativos, centros de empregos também. Então, isso vai agregar valor no solo. Outro ponto que é importante é os valores paisagísticos e patrimoniais que a gente tem. Um apartamento de frente para o mar, ele vale mais do que um apartamento que está no interior, que tem frente para a estrada. Né? E, lógico, a distância ao centro é uma questão que está já incorporando todos esses outros pontos que a gente falou. Né? Mas tudo isso, por que eu estou falando disso? Porque todos esses fatores, né, eles se refletem na renda locativa. O que é a renda locativa? É essa valorização do uso do solo. E essa valorização, se vocês pensarem, quando a gente critica a especulação ou a retenção especulativa do solo urbanizado, ou seja, do solo que tem toda a infraestrutura de água, esgoto, luz, asfalto, e calçadas, etc., né? Por que ela é perversa? Porque todo esse grau de infraestrutura, ou tipo de diversidade de serviços e comércio que a gente tem, ele é construído a partir de muito trabalho, a partir de dinheiro público, a partir de pagamento de impostos, a partir dos empreendedores individuais que vai abrir sua padaria, vai abrir a farmácia. Tudo isso vai construindo, vai agregando valor a um certo solo urbano. Então, se a pessoa não constrói, aí a gente já vai entrar na ideia também da função social da cidade. Né? Se a pessoa não dá essa função para esse terreno, que tem valor, e esse valor foi conseguido pelo trabalho
da comunidade como um todo, o cara está, de alguma maneira, trazendo prejuízo a essa estrutura urbana. Mas a gente vai voltar nisso aí depois, né? Acho que foi só uma divagação aqui para a gente está falando de zoneamento, né? Então, na verdade, por que isso é importante, a questão de financiamento, para o financiamento da cidade? Porque a partir de uma tabela de zoneamento, onde você dá mais ou menos índices construtivos, você permite que se construa mais ou menos, você vai tá aumentando ou diminuindo o valor do solo urbano. Um terreno que você permite construir 10 andares vale mais do que um terreno que você permite construir 3 andares apenas. Tá? E isso, de alguma maneira, você pode permitir, e aí eu estou sendo bem genérico, depois a gente pode discutir isso quando a gente fala do Estatuto da Cidade, mas num terreno que tem 3 andares, você pode permitir construir 5, desde que o poder público cobre por esses 2 andares a mais para poder financiar alguma infraestrutura importante para aquela região da cidade. Não sei se eu estou sendo claro, eu estou falando muito genericamente, assim, porque a gente vai voltar a isso, vocês já viram um pouquinho disso, eu acho que lá em Teoria 2, né? Então, Teoria Urbana 2 com a Marina, mas eu acho que é importante a gente retomar um pouquinho essas ideias para que a gente, no momento de definir o nosso zoneamento, ou de pensar como essa cidade pode ser estruturada, a gente saber que a gente tem esses recursos, né, para lançar a mão nessa estruturação. Tranquilo, pessoal? Posso continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal? Tá? Tranquilo, prof, pode continuar. Tá, obrigado. Às vezes a gente fica sem nenhum retorno. Obrigado, Michel. Vamos lá. Então tá. Então, como é que... E aí entra um pouquinho o texto que vocês leram. Né? Como é que funciona a definição do zoneamento? Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? A partir, basicamente, do uso e ocupação do solo. Então, quanto desse solo a gente vai ocupar e com o que a gente vai ocupar isso? Se é com residência, se é com parque, se é com indústria. Tá? Então, a gente tem várias maneiras de fazer esse controle, né? De fazer essa regulamentação. Então, a gente pode, lógico, a gente vai usar basicamente os parâmetros urbanísticos, que a gente vai falar, eu vou dar uma relembrada aqui, né, do índice de aproveitamento, taxa de ocupação, recursos. A gente pode regulamentar os usos nas diferentes zonas, que é o zoneamento tradicional, então uso residencial, comercial, serviços, MIS, né? A gente pode fazer essa regulamentação pela hierarquia do sistema viário. Então é uma grande avenida, eu posso grandes empreendimentos, é uma rua local, eu posso só residência. Então é outra maneira de exercer esse controle de uso e ocupação. E depois o Form-Based Codes, né, que é uma coisa que vem sendo muito discutido, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, com o novo urbanismo, né, com essas propostas de novo urbanismo, eles têm até um site bastante interessante, que eu nem conhecia, fui conhecer há pouco tempo, tem até um videozinho aí para a gente falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho do zoneamento. Então tá. Zoneamento, como lei ou como instrumento, a gente tem essas tabelas que vão, na verdade, né, definir lote mínimo para cada zona, ou seja, qual é o mínimo lote que não pode ser mais parcelado. Então, por exemplo, nessa zona residencial P1T, eu nem sei exatamente de onde que é isso aqui, eu peguei isso emprestado, mas enfim, eu tenho um lote de 1.500 metros, eu não posso ter nessa área, nos novos empreendimentos, um lote menor do que 1.500 metros quadrados, né? Com uma testada mínima de 22,
o índice de aproveitamento, número máximo de pavimentos 2, então eu já entendi aqui, ó, que são chácaras, né, 1.500 metros quadrados com 2 pavimentos, não é? Com um índice de aproveitamento muito baixo, uma ocupação muito baixa, 20% também, né, e com uma densidade média de 40 habitantes por hectare. Vocês lembram, pessoal, eu vou adiantar aqui os slides um pouquinho, tá? Vocês lembram disso, né? Todo mundo está tranquilo com essa questão do índice de aproveitamento e taxa de ocupação? Vale a pena eu falar? Acho que vale, sempre, né? Dar uma refrescada, assim, porque às vezes a gente só vai falar disso até agora. Então, lógico, vocês já viram isso já 2, 3 semestres que vocês estão vendo isso, mas é sempre bom lembrar, né? Então, quando a gente fala de índice de aproveitamento, o que é? É a área total do terreno, é a área que a gente pode construir, né, dividida pela área do terreno. Então, o padrão, o ponto-chave, o padrão é a área do terreno. Então, se eu tenho o índice de aproveitamento 3, significa que eu vou ter 3 vezes, eu posso construir ali 3 vezes a área do terreno, ou seja, 1.080 metros quadrados. Tranquilo isso? Isso considerando se fosse 100% de ocupação, se eu não tivesse outro índice. Mas, se eu tenho um outro índice, né, que é a taxa de ocupação, que é o percentual do terreno que eu posso ocupar, né, em relação à projeção horizontal do edifício no terreno. Então, por exemplo, eu tenho um terreno que ocupa 18%, a taxa de ocupação 18%, se eu tenho um outro tipo de projeção, um outro tipo de edifício, eu vou aumentar minha taxa de ocupação, mas ele não tem a ver com o número de pavimentos. Vocês lembram disso, né, pessoal? Eu estou falando que muitas vezes alguns de vocês podem ainda ter dúvida, que eu acho difícil, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar isso, tá? Tá ok, pessoal? Então, vamos voltar ali, onde a gente estava, né? Então, tá. Então, a gente tem essa tabela e a gente tem... isso reflete diretamente de como a cidade é construída. Então, se aqui eu tenho na linha 1, eu tenho essa área, que é uma área praticamente de chácara. Então, se eu tenho 1.500 metros ocupando com 0,3, né, nenhum, né, aproveitamento máximo, com uma taxa de ocupação de 20, eu vou ter realmente o número de pavimentos 2. Essa tabela, número de pavimentos, né, ela seria quase que desnecessário, porque se você tem a taxa de ocupação e índice de aproveitamento, automaticamente você já tem o número de pavimentos. O que acontece é que ela serve como um freio, né, para evitar que o construtor diminua a taxa, o uso do solo, e aumente o índice de aproveitamento, porque no fim daria a mesma coisa, né? Então a gente tem a definição do número de pavimentos quase como um freio para não acontecer isso, para que o construtor não vá diminuindo a base do edifício e aumentando ele em altura, tá certo? Então, tá claro isso que eu falei, gente? Sobre o número de pavimentos? Tá, né? Então, os parâmetros urbanísticos, por exemplo, aqui a gente tem um coeficiente de aproveitamento 3 e uma taxa de ocupação 25% sobre um lote mínimo de 1.020, tá? Alguém quer conferir se dá 12 pavimentos mesmo? Vamos ver aqui, né? Fazer o cálculo. Olha lá, eu tenho 1.020, que é o lote mínimo, tá certo? A taxa de ocupação é 25%, tá? Tá certo? Então, eu posso construir nesse terreno 225 metros quadrados. A planta do meu edifício tem 255 metros quadrados, que é 25% de 1.020. Tá?
Se eu tenho um coeficiente de aproveitamento 3, né, eu vou ter 765 metros quadrados, né, que para ser construído em 255 metros. Né, daria 3 pavimentos. É isso? Não, 12 pavimentos. O que eu fiz de errado aqui, gente? Me ajuda aqui. É isso? O que eu fiz de errado aqui? Quem que está fazendo conta aí? Vou pegar a calculadora. Peraí. Vamos, pessoal. Quem que me ajuda aí na conta? Eu abri a calculadora. Tu consegue repassar para a gente? Vai lá, tá aqui na tela. Ó, 1020, lote mínimo 1020, tá? Tá. Taxa de ocupação 25%. Certo? Tá. Então, eu tenho 1020... 255 metros quadrados. Isso. Pode ocupar. Exatamente. Tá, né? Bom. Uhum. Então, eu tenho 3 vezes 1020 para... esse que foi. Tenho 3.060 metros quadrados de construção. Certo? Que eu vou dividir por 255, vai dar 12 pavimentos. Tá certo? Agora, aquilo que eu falei sobre o número de pavimentos. Então, aqui está definido, cadê 1020? Nessa tabela aqui, não tem nessa tabela, tem aqui, ó, a RP7, a área residencial, né, 1020, testada a mínima 30, com esses índices aqui nessa linha. Mas vamos supor que eu, como construtor, eu falo, eu não vou querer construir 255 metros de planta, eu vou querer construir só 150 metros de planta. Tá? Então, como é que eu faria? Eu teria 3.060 dividido por 1.000, quanto que eu falei? 150. Né? Daria 20 andares, o que não seria permitido na zona. Então, se eu não tenho definido, lógico que o construtor ele não vai fazer isso sem nenhuma razão, mas vamos supor que se ele construindo 20 andares, ele conseguiria ter uma vista para o mar, nos andares de cima, queria uma cobertura que iria valer mais, porque, né, independente se estivesse fazendo sombra nos outros edifícios, ou estivesse dando alguma... estivesse inflacionando a infraestrutura urbana que disposta para aquela área. Então, a ideia de definir o número de pavimentos é justamente para que o construtor ele se atenha a esses índices preconizados aí quando a gente está elaborando o zoneamento da área. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Um lote mínimo aqui a gente vê, né, um lote menor de 360 metros quadrados, com uma taxa de ocupação de 33, então a gente tem 300, agora eu peguei a calculadora aqui também, 360 vezes 33%, né, a gente tem uma planta de edifício de 118, quase 119, a gente tem 360 vezes a taxa de ocupação é 1,3. O índice de aproveitamento 1,3. Dá 468, certo? Dividido pela planta, que é 180, eu falei, é isso? Nem lembro, não é 180? Não, 120, arredondado, 120. Que era 119. Isso. Então, já me perdi aqui. Mas, enfim, vai dar os 4 pavimentos. 3,83. Isso. Os 4 pavimentos. Obrigado. De nada. Então, mas é normal dar quebrado, assim, ou eu fiz alguma coisa errada? Não, dá quebrado, e aí existe um arredondamento, né? Existe uma tolerância, assim, mas enfim, sempre para manter porque é importante, o que é importante na definição? É que a gente está, primeiro, a gente tem uma certa infraestrutura que vai atender a essa tipo de adensamento que vai ser permitido a partir do próprio edifício que a gente está sugerindo ser construído nessa zona. Né? E aí tem a ver também com o tamanho do apartamento, que vai ser definido nesses prédios. Mas, enfim, então, essa tabela, ela diz muito, é muito além dos números, né? Ela vai
definir ambiências urbanas, vai definir densidades e vai definir estruturas de vida, né, e qualidade de vida. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos de situações urbanas diversificadas, né? E aí entra um outro índice que está presente na maior parte dos planos, que é a taxa de permeabilidade, né? Então, mesmo a gente tem uma taxa de ocupação de 25%, desses 70%, né, a gente não pode simplesmente cimentar tudo e fazer estacionamento, fazer o que for. A gente tem que deixar o solo permeado, tem que ter 30% desse solo que ele é considerado como taxa de permeabilidade, que é importante para que a gente crie situações ambientalmente mais sustentáveis dentro dos quarteirões, dentro do tecido construído dos quarteirões. Tá? Então, a gente tem várias situações urbanas aqui, e a gente pode ter, por exemplo, num edifício mais complexo como esse, taxas de ocupação diferenciadas para a base do edifício, que muitas vezes é comercial, né, e para a torre do edifício, que às vezes é residencial, mas pode ser de serviços também. Tá? Então, a gente pode ter, enfim, não sei se alguma dessas situações aqui estão mostrando isso. Eu acho que não, está mais genérica mesmo, né? Que é o coeficiente de aproveitamento 1 com taxa de ocupação 100%, ou seja, eu posso ocupar 100% do terreno, ou estar ocupando 100% do terreno sem nenhuma taxa de permeabilização, aqui 0%, né? E uma vez, então é um edifício térreo que ocupa 100% do terreno, certo? Que outro aqui, ó. Coeficiente de aproveitamento 4, com a taxa de ocupação 50%. Então, eu vou ter esse terreno, a gente não sabe o tamanho do terreno aqui, é só uma ilustração, né? Mas a gente pode ter no mesmo quarteirão, diferentes índices construtivos, dependendo né? Talvez para essa avenida a gente possa ter definição de um índice construtivo, para essa outra avenida que a gente tem a definição de um outro índice construtivo. Enfim. Aqui a gente já viu. Ok. Bom, e aí a gente tem esses mapas, né, que são construídos aí a partir, junto com as tabelas, né, a gente vai definindo. Então, aqui é um pouquinho aquele zoneamento de prioridades que a gente já viu, né, de Piracicaba, né? Então, a gente tem zona de adensamento prioritário, zonas de adensamento secundário, zona de ocupação controlada por infraestrutura, e aí tem uma sintonia fina aí nos parâmetros, né, de alguns distritos, zona de ocupação controlada por fragilidade ambiental, zona especial de interesse da paisagem, zona especial industrial, zona especial institucional, zona especial de interesse social. Então, a gente tem aí uma construção de um zoneamento a partir de intenções e prioridades. Lógico que aí, em cada uma delas, por exemplo, a zona de adensamento prioritário, ela vai se distinguir da zona de adensamento secundário a partir dos índices que a gente vai definir para essas diferentes zonas. Se eu quero que se priorize o adensamento, ou seja, se construa mais numa certa parte da cidade, eu vou ter que definir índices construtivos mais favoráveis, ou que incentivem a construção, né, de edifícios mais altos, ou uma taxa de ocupação maior nessa zona. Enquanto que numa zona, por exemplo, de ocupação controlada por fragilidade ambiental, eu vou ter que definir índices construtivos menores, com taxas de permeabilidade maior, com
uma densidade menor para causar menos impacto, menos pressão urbana sobre os ambientes naturais, né? Da mesma maneira, eu não conheço Piracicaba, mas Zona Especial de Interesse da Paisagem, ela vai querer preservar essa paisagem, então, provavelmente, eu vou evitar índices construtivos que dê margem a construções de edifícios altos que podem, de alguma maneira, estar no entorno de um monumento histórico, ou que podem estar tirando a relação do espaço natural com o espaço urbano. Vocês têm alguma pergunta aí, gente? Querem fazer algum comentário? Tá, vamos lá. Aqui eu tinha esquecido que a gente tem, enfim, a gente tem os índices, aquilo que eu estava falando ali em cima, tem no mapa. Então, por exemplo, aqui que eu estava falando da zona de ocupação por fragilidade ambiental, a gente tem até que uma taxa de ocupação bastante grande, né, não sei porquê, né, um coeficiente de aproveitamento 1,4, uma taxa de permeabilidade pequena, com um tamanho mínimo de lote de 250. Eu não conheço essa realidade aqui, mas talvez seja uma área ocupada por favela, então eu já tenho esses lotes pequenos, né, e uma taxa de permeabilidade pequena, com uma taxa de ocupação bastante grande. Então, vocês veem, um terreno de 250 metros ocupado 70%, ele tem mais de 200 metros ocupados aí, não é isso? 200 metros, mais ou menos, ocupados num terreno que é relativamente pequeno, tá? E um índice de 1,4. Então, eu vou ter 2 andares, assim, ter uma zona de 2 andares, muito densificada pela taxa de ocupação. Não sei qual é a realidade de uma taxa de ocupação controlada, precisava conhecer melhor para facilitar. Mas não me parece, né, talvez eles estejam restringindo ao que existe e não deixando, por exemplo, demolir essas casas ou fazer reagrupamento de terreno e construir prédio nessas áreas. Então, eles definem esses índices que existem e congelam, né, porque é uma área de fragilidade ambiental. Lógico que precisa conhecer um pouco a realidade, que eu não conheço, estou aqui especulando sobre o que poderia ter sido, mas é interessante, né, a gente pensar que existe, lógico, ocupação restrita, industrial, e aí você, por exemplo, na zona especial industrial, provavelmente o lote mínimo 1.000 metros quadrados, ou seja, são lotes grandes, porque vão receber indústrias, né, com uma taxa de permeabilidade pequena para um lote grande, 15% apenas, né, e uma taxa de ocupação de 70%. Então, lógico, isso aqui vai se configurar galpões industriais, áreas de embarque e desembarque de mercadoria, então vai ser tudo cimentado, então eu tenho uma taxa muito pequena de permeabilidade. Olha, coeficiente de aproveitamento 2 para 70%, até que é bastante, né? Eu vou poder construir 2.000 metros quadrados em cima de... Não, vai dar 2 andares. Enfim, a gente tem que ir vendo caso a caso qual que é a questão, mas a gente vai construindo o nosso zoneamento a partir dessa percepção, dessas necessidades, na vida real, a gente tem que ter todo um diálogo com a estrutura social da cidade, com os gestores econômicos da cidade também, né, vai definindo esse zoneamento. Tá? A gente tem aqui Bento Gonçalves também um outro exemplo, né, onde a gente tem uma área, um zoneamento também de intenções, né, o zona de ocupação intensiva 1, 2, extensiva 1, 2, então mexe com a questão da densidade, aquele zoneamento de densidades. E também com um zoneamento de prioridades, zona industrial até ele mistura também o tradicional, ou seja,
aquilo que vocês viram ali no texto do Marcelo Lopes de Souza, dos diferentes tipos de estruturação de zoneamentos, eles não são absolutos, né? Você pode, de alguma maneira, utilizar aqueles recursos de alguma maneira misturada, como está acontecendo aqui nesse exemplo de Bento Gonçalves. Né? Então, se você tem a definição de uma zona industrial, tá? Mas você tem também uma definição de zonas por densidade. Enfim. Zona especial de margens de rodovias. Né? Então, é lógico que a realidade do local vai te dar indicativos sobre as possibilidades de zoneamento que você quer. Outra questão que eu acho importante a gente só salientar um pouquinho com esse exemplo de Curitiba é como ao longo do tempo, né, esses zoneamentos eles podem ir sendo aprimorados ou alterados de acordo. Então, a gente tem aí à esquerda um zoneamento de Curitiba de 1975, que é basicamente um zoneamento funcionalista por definições de uso. Então, você tem zona residencial 1, 2, 3, 4, setor de zona comercial, zona de serviços, tem os corredores mais ou menos marcados, sem muita definição. Já esse zoneamento de 2000, da mesma Curitiba, vocês veem como ele ficou mais sofisticado. E olha que 2000 é ainda antes do Estatuto da Cidade, mas já era um zoneamento que previa corredores de comércio mais definidos, mais importantes, as áreas residenciais com características mais precisas, né, para as suas diferentes realidades, as próprias áreas verdes, elas já estão, de alguma maneira, com outras características. Então, lógico, a dinâmica da cidade muda com o tempo, vai se tornando mais complexa, mas também o modo de elaborar o zoneamento, ou de elaborar um plano diretor, ele também vai se tornando mais sofisticado, mais complexo, integrando melhor as necessidades da sociedade, né, e da cidade. Então, isso é importante e, lógico, quanto mais vocês conseguirem integrar as ideias que vão surgindo, ou que vão surgindo, e as informações, os dados que vocês coletaram, com uma proposta de zoneamento que vai atender essas necessidades, é melhor, né? Quanto mais complexidade vocês conseguirem dar, melhor. O que eu queria mostrar para vocês também, que eu acho muito aquele, quando a gente falou daquele, deixa eu ver aqui um pouquinho, onde é que está? Opa, o Form-Based Codes, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, esse videozinho aqui deles, que eu acho muito legal. Estão vendo, né? Então, ele está em inglês, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Ué? O que deu? Ok. A forma das cidades vai afetar a qualidade de vida, as fachadas dos edifícios podem receber bem as pessoas e não repeli-los, né? Então, ele vai mostrando aí, né, os edifícios podem contribuir para o ambiente público e não se esconder, não devem ser escondidos desse ambiente, né? Então, as grandes ruas acontecem quando rodovias, estradas e construções são integradas. As pequenas cidades têm que revitalizar as construções na sua forma original. Isso aí é muito novo urbanismo, né? Muita ideia aquela tradicional americana, ali, renascença inglesa.
enfim. Mas realmente, né, ele dá essa ideia da escala, né, e aqui é regulamentar as formas urbanas, transforma a vida das comunidades. Enfim, acabou. Muito rapidamente, eu acho legal vocês darem uma explorada nesse site aqui, né, do Urban Form Code, mas na verdade o que é? Qual é a proposta do Urban Form Code? É um zoneamento que vai considerar, um pouquinho, estou querendo parar de compartilhar aqui, isso. É um zoneamento que eu considero um zoneamento integral, ou seja, ele vai considerar não apenas essas questões todas funcionalistas, ou de densidades, ou de zoneamento a partir das estruturações viárias, né, dos eixos viários de desenvolvimento, mas vai ser estabelecido parâmetros construtivos a partir, lógico, ele está incorporando todas essas ideias, mas eles consideram muito a questão da ambiência urbana como ponto fundamental para definir um zoneamento, né? Os códigos de construção que eles chamam. E eu acho que vale a pena vocês darem uma explorada nisso também, mas é uma coisa que é muito pouco usada aqui entre nós, né? Bom, gente, vamos... O que vocês acham disso tudo? Tinha muito mais para a gente discutir, na verdade, mas eu acho que é uma conversa sobre zoneamento. A gente vai construindo também alguns outros parâmetros aí a partir da discussão com os grupos, né? A partir das dúvidas de vocês. Eu acho que eu gosto de deixar muito vocês explorarem um pouco também, né, essas possibilidades, exemplos e possibilidades. Prof, eu tenho uma pergunta, assim, não é sobre o que tu expôs na aula, mas sobre Florianópolis. Eu vi esses dias que, diferentemente do geoprocessamento, nos mapas do IPUF e do zoneamento, tem zoneamento primário e zoneamento secundário. Só curiosidade, assim, se tu sabe exatamente o que isso quer dizer, ou se é uma sobreposição. Enfim. Olha, exatamente o que quer dizer eu não sei dizer, Ângelo, porque eu não conheço exatamente como está sendo construído, como foi construído o urbanismo de Florianópolis, o plano diretor de Florianópolis. Mas eu imagino, muitos planos diretores, eles estabelecem, além das macrozonas, né, e as zonas, eles estabelecem um zoneamento intermediário, que a gente viu mesmo nesses exemplos que eu mostrei aqui. Eu até vou pôr de novo aqui para você. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui só um pouquinho. Quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, tá vendo? A gente olha aqui, ó, zona de ocupação controlada por fragilidades ambientais. Ele incorpora nessa zona 3 tipos de zonas diferentes, né? Então, você tem, além da macrozona, você tem um zoneamento que eu acho que é exatamente isso que tá o modo como está sendo construído ali em Florianópolis, como você citou. Ele tem um zoneamento mais generalista, e depois ele vai na minúcia, aqui na sintonia fina, em um zoneamento mais definido por códigos. Mesma coisa, a zona de adensamento, por exemplo, que tem zona de adensamento prioritário 1 e zona de adensamento prioritário 2. Tá? Então, são níveis de zoneamento que você consegue estabelecer, se for útil para a sua construção naquele momento, de acordo com o trabalho, de acordo com a visão e de acordo com o território com que você está trabalhando. Tá? Então, eu acho que
Eu não sei exatamente se é isso, Angela, mas eu acredito que seja. Tá? O que é um zoneamento prioritário... O que estava colocado como secundário era a área para operação urbana consorciada. Certo. Era um perímetro, bom, assim. Aí eu já não sei, se talvez seja... porque quando você define uma zona de operação urbana consorciada, ela ela aparece no zoneamento como uma área passiva a ser uma área de operação urbana consorciada, porque uma operação urbana consorciada ela pode ser lançada junto com o zoneamento, com a construção do plano diretor, ou ela pode ser lançada 10 anos depois. Tá? Mas você já tem... porque a operação urbana consorciada ela é uma lei específica, ela é praticamente um zoneamento dentro do zoneamento. Tá? Então, você define uma área ao redor do aeroporto, por exemplo, uma área de operação urbana consorciada. Mas quando ela vai ser lançada, você não sabe. Você sabe que ali é importante ter uma operação urbana consorciada porque ela vai desencadear um desenvolvimento maior naquela área da cidade que você julga necessário. Só que aquilo pode acontecer bastante tempo depois que você fez o seu zoneamento, o seu plano diretor. E aí, a operação urbana, ela, dentro da legislação que vai reger a operação urbana, porque ela é uma lei à parte da lei do zoneamento, da lei do plano diretor, ela vai definir um novo tipo de zoneamento mais permissivo dentro daquela área, mas também com instrumentos que vão permitir o financiamento daquela dinâmica urbana mais intensa que você quer dar para a área. Entendeu? Então, eu acho que é exatamente isso. A operação urbana pode ser considerado como é que você falou, zoneamento secundário, isso? Porque ela é apenas genérica num primeiro momento, mas ela vai ser definida no momento mais conveniente, no momento que for estabelecida essa legislação. O que eu estava em dúvida um pouco por causa dessa relação que a gente tem entre as operações urbanas e as AUEs aqui em Florianópolis. Uhum. E aparentemente a AUEs e a DI estão sendo colocados como uma saída, porque vai acabar não tendo operação urbana consorciada, né? Uhum. Que está inviável, assim. E aí eu estranhei que a AUE estava colocada como zoneamento prioritário e a operação urbana como zoneamento secundário. E daí fiquei em dúvida, assim, de qual seria a diferença entre elas, se vai acabar coexistindo as duas ou se uma realmente vai substituir a outra, assim. Eu acho que são coisas bem distintas, né? Essas áreas de urbanização especial, eu acho que elas foram definidas no zoneamento de Florianópolis como uma carta na manga, assim, quase como uma... não sei se deve estar também em termos especulativos aí, mas não tem definido. Quando você define uma operação urbana consorciada, uma área passível de ter operação urbana, você já tem um objetivo. O plano diretor já mostra o objetivo específico dessa operação urbana consorciada. Ela é para desenvolver uma determinada área de uma maneira mais rápida, com um objetivo preciso. Como eu falei, bom, então eu quero criar uma centralidade ao redor do aeroporto, porque é uma área que tem todas as condições de fazer de aliviar pressões em outras áreas da cidade, enfim, não sei por que razão. Então, o objetivo já está tomado. É diferente das áreas de urbanização especial, que não tem objetivo nenhum. Então, ali, o que é essa urbanização especial? Ninguém sabe direito, né? Então, é bem diferente. Sim, também a própria questão de serem instrumentos específicos daqui de Florianópolis e que não tem, então, um respaldo da legislação federal, né? Não estão no Estatuto da Cidade. Eu acho que isso não é o problema. Eu acho que... Não, mas assim, de uma questão de não ter uma definição que vem mais de cima, digamos, né? Abre, talvez, muita brecha para se fazer o que quiser. Não, mas isso que eu digo, não é problema, porque no momento que você constrói isso, você pode definir uma área de urbanização especial desde que ela mostre que veio, entendeu? Desde que ela seja construída. Lógico, é bom que tenha esse respaldo do estatuto, né, da legislação federal.
Mas o mais importante é mostrar os objetivos e dizer como que ela está colaborando para que a cidade seja uma cidade justa, sustentável e permita o direito à cidade, né? Assim, enfim, cumpra a função social. Quando a gente fala urbanização social, eu não sei se as propostas ali vão cumprir a função social, qual é a função social dessas áreas aí. Então, é bem obscuro, né? Enfim. É muito vago, porque foi tão polêmico, pelo que me conta que eu estudei, assim, foi tão polêmico na época da elaboração do plano que acabou sendo suprimido tudo que definia as AOEs. Então, a gente aprovou a lei tendo um parágrafo só sobre elas, mas saiu o decreto ano passado sobre as AOEs e os projetos para elaborar nelas. Bom, pessoal, eu não sei, eu acho que a partir de agora, né, eu acho que vocês estão com bastante elementos, né, para trabalhar a ideia do projeto de vocês. Lógico que essa questão do zoneamento, o que eu espero é que vocês façam uma proposta bem preliminar, e aí, durante os assessoramentos, a gente vai passando essa sintonia fina aí, a gente vai dando essa lapidada nessa proposta de zoneamento, lembrando a vocês que vocês podem definir a área de intervenção do projeto a partir do zoneamento, né, aquela área que a gente propôs em URB3 lá atrás, os limites dela são flexíveis a partir dessa nova proposta que vocês vão avançar de zoneamento. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a gente espera que vocês proponham uma nova estruturação de uso e ocupação do solo. Então, tudo bem, vocês podem até usar a referência do plano diretor existente, ou desse plano diretor que está em debate, tem bastante elementos para a gente utilizar, é importante olhar, mas o que eu não gostaria que vocês fizessem é uma reprodução disso que existe, tá? Vocês estão propondo novas estruturas, um novo modo de ver, um novo modo de... Vocês já trabalharam a ideia da requalificação, e o que a gente espera é um aprimoramento dessa ideia e uma proposta de uso e ocupação do solo consistente com essa nova realidade, com essa nova visão de cidade que vocês estão dando. Então, não é para replicar, lógico, algumas coisas vão aparecer iguais ao que está sendo debatido ao plano de Florianópolis, mas a ideia é que vocês tragam novidades, que vocês façam propostas interessantes em relação aos novos equipamentos, aos novos modos de usar aquele pedaço da cidade que vocês estão imaginando. Tá claro isso, gente? Então, a gente vai ter... Né, Prof, só uma coisa, a aula que vem já seria assessoramento? Sim. Tem alguma possibilidade da gente usar o tempo da aula que vem para se reunir no grupo? Porque eu acho que o pessoal está tendo dificuldade de se reunir em outros horários, para daí a gente pelo menos começar esse trabalho usando o tempo da aula e daí assessorar na semana seguinte? Ângela, o que eu estou imaginando é que a gente tem nossos encontros, são 2 vezes por semana, né? Na verdade, é segunda e quinta-feira. Então, eu imagino que esse tempo de segunda é o tempo que os grupos se reuniriam para discutir o tempo da aula de segunda, que é amanhã de segunda-feira, que é o horário, seria o horário ideal. Então, eu estou já prof, mas como eu já conversei contigo, isso não foi colocado como horário assíncrono no cadastro da turma, então, no cadastro da turma no início do semestre. Então, as pessoas têm estágios, têm outras disciplinas e acabam não conseguindo se encontrar. Eu ainda não entendi direito, Ângela, essa coisa de colocar no cadastro da turma, porque quando a gente recebe essa opção de fazer as aulas assíncronas na segunda, as atividades assíncronas na segunda, é uma opção do professor, né? Eu estou fazendo isso com outras disciplinas também e está no plano que foi elaborado. Eu não sei, prof, como é que se explicaram isso para vocês. A gente teve em outro semestre, tipo assim, tu vai lá e define a carga horária, né? Na hora de cadastrar a turma, que é o tempo que a gente vai precisar para desenvolver as atividades.
e daí teve outras disciplinas que tinha o horário de aula ali, enfim, que daí, no final das contas, isso ficava como carga horária para a gente, sabe? No cadastro da turma e tal, mesmo independente se a gente fosse fazer isso ao vivo com o professor ou de maneira remota, numa atividade assíncrona, assim. Então, acabava que algumas aulas não tinham. Então, no caso, é porque teria que ocupar a grade horária de segunda também, porque eu, por exemplo, peguei madeira segunda de manhã, então eu já não tenho essa opção de me reunir. Daí eu tenho AutoCAD na segunda e o pessoal tem horários diferentes, tá difícil de encontrar, assim, um horário para todo mundo. De qualquer maneira, é lógico que fica flexível, né? Quando a gente coloca as atividades assíncronas, ficava bem flexível para vocês poderem optar, mas o importante é que cada semana tenha essa carga de atividade assíncrona. Se for um consenso do grupo todo, a gente não conversar na quinta-feira que vem, por mim tudo bem, mas eu gostaria de olhar o caminhar do trabalho, né? Eu acho importante, porque ficaria um espaço muito grande de tempo sem a gente conversar. Eu não acho muito bom. Eu acho que mesmo que não esteja... Eu entendo, prof. Eu digo só, sim, porque tu comentou que vão ser vários assessoramentos daqui para frente, né? Vão ser 2 semanas, né? Vão ser duas? Duas, e depois vocês apresentam. Então, será que são 3 semanas... São 3 semanas de trabalho com 2 assessoramentos. Um na quinta que vem e na próxima semana. É que esse horário para a gente se reunir, professor, seria interessante, porque senão a gente não vai ter nada para, de fato, assessorar, nada novo. Porque realmente está muito difícil conseguir encontrar um horário em comum. Porque, como a Ângela e o Robson falaram, o que acontece existe matéria que também tem essa parte assíncrona, mas quando a gente se inscreve na matéria, no plano de ensino deles, a nossa grade é preenchida nos 2 horários. O seu plano de ensino só tinha preenchido na quinta. Então, por exemplo, o Robson tem aula, a Ângela tem aula, eu tenho estágio. Então, a gente geralmente só consegue se encontrar ou à noite... Isso, meio que dá uma expectativa de que a quantidade de trabalho que a gente tem para fazer vai ser aquele horário da aula e talvez um pouquinho a mais fora disso, não todo um turno inteiro para desenvolver. Acabou que eu, pelo menos, senti isso assim com o meu grupo. A gente não conseguiu desenvolver muito bem o trabalho, porque a gente se encontrou em finais de semana e porque, no fim das contas, a gente encheu, né, o nosso tempo com outras coisas, achando que o trabalho seria desenvolvido nas quintas, assim. Mas, então, enfim, professor, é uma questão que acho que não está sendo só do meu grupo e se tem como a gente flexibilizar isso de alguma forma. Tá assim, bom, então vamos fazer assim, Angela, a sala toda, né? Tudo bem, então a gente, essa quinta que vem, que é dia 12, né? Vocês trabalham, mas eu quero que vocês postem no dia 12 mesmo, né, até o final do dia, eu quero que vocês postem um relatório de trabalho. Ou seja, eu vou colocar ali como tarefa, no Moodle, e vocês fazem uma página, ou passem o link do Miro, alguma coisa ali que mostrem o trabalho que vocês desenvolverem para dar uma olhada. Pode ser? Parece bom, prof. E daí na semana seguinte a gente assessora com aqueles horários de cada grupo, né? Isso. Sobre isso, eu queria ver a possibilidade de a gente conseguir acompanhar o assessoramento dos outros grupos, porque eu acho que tranquilo. Isso tranquilo, é só entrar na hora, no horário, não tem problema nenhum, Júlio. Tá bom, obrigada. Tá, eu acho que é até legal, não é proibido. Tá? Então é isso, gente. Eu vou abrir ali no Moodle a tarefa, então vocês se reúnam e anotem, pode ser em forma de tópico, em forma de texto, em forma de mapa conceitual, em forma de qualquer coisa que vocês quiserem, mas eu quero um relatóriozinho do trabalho de vocês, tá? Tá bom. Professor, mais uma coisinha que o meu grupo estava discutindo, e eu acho que outros grupos também estão sentindo um pouco isso, é que a gente está tendo muita dificuldade em conseguir entender o objetivo desses trabalhos com o trabalho final, sabe? Acho que a gente fica muito perdido e parece que são coisas isoladas que a gente está fazendo e não consegue entender o que isso vai acontecer, como isso vai ficar no final, sabe? Tipo, acho que talvez
conseguisse explicar para a gente bem como vai ser o trabalho final, talvez as coisas ficassem mais claras e a gente conseguisse desenvolver melhor o trabalho, sabe? Porque, pelo menos, o que eu sinto do meu grupo é que a gente se reúne para fazer essas atividades, mas está sempre muito perdido no que é para fazer, no objetivo daquilo, sabe? Não sei se as outras pessoas se sentem assim também. Tá bom, eu vou procurar colocar no Moodle, então, alguma coisa em relação a isso, tá? Mas assim, em linhas gerais, é um desenvolvimento do trabalho que vocês fizeram no URB3, tá? Em URB3 vocês trabalharam morfologia urbana, alguns de vocês trabalharam ambiência urbana, mas todo esse trabalho, ele foi elaborado sem sem essa discussão do desenvolvimento urbano de uma maneira mais ampla, né? Para onde a gente quer que a cidade cresça, por que a gente está fazendo isso, quais que são os elementos possíveis e concretizar isso em termos de uma proposta de uso e ocupação do solo que possa justificar, né, ou possa ser justificada pelas intenções de desenho que vocês já trabalharam. Mas eu vou colocar, assim, alguns exemplos ali, tá? E tentar definir melhor isso para vocês. Tá? Obrigado. Tá, legal. O que mais, gente? Pessoal? Mais alguma coisa? Acho que é isso, prof. Tá. Obrigada pela aula hoje, foi então tá legal. Bom. Bom fim de semana para vocês e qualquer coisa, então, vocês me mandam um recado pelo Moodle se tiverem alguma dificuldade, algum problema, tá bom? Tá bom, prof. Obrigado. Bom final de semana. Falou, valeu, pessoal. Tchau, tchau.